Jesus falou: recebereis poder. E quando ele disse recebereis poder, no cumprimento da promessa veio línguas como que de fogo, as quais pousou uma sobre cada um deles. Então o poder está nas línguas, o poder está nas línguas, o poder está nas línguas, e você precisa descobrir que o poder está nas línguas. E quando você descobre que o poder está nas línguas, e você vai pegar as línguas e começar a utilizar, que é aquele negócio que está lá na sua garagem juntando pó, e você está lá com ele e pedindo: Deus me ajude. Ele diz: eu coloquei algo dentro de você que você não tem noção do que é isso. Você não sabe o que é isso. Deus, eu estou aqui tendo dificuldade com meus filhos, dificuldade com a minha casa, o meu marido, isso e aquilo. Sabe, Deus está dizendo hoje para você: você não sabe o que eu coloquei dentro de você. Você não faz ideia do que eu dei para você. Você não sabe que isso vai mudar a sua história, a sua vida e daqueles que estão à sua volta. De novo a mesma coisa, mas é a mesma coisa que mudou a minha vida, e você precisa ouvir. É isso que revolucionou a minha história, e eu quero colocar isso dentro de você hoje aqui. Você precisa acreditar em mim essa noite de uma vez por todas, porque o Senhor não vai desistir. Eu posso pregar coisas novas, coisas diferentes, mas o Senhor sempre volta e diz: não vai nessa, não vai nesse jogo. Vai no caminho que eu sei, que eu conheço, que vai dar certo. Aleluia. Deixa eu orar. Queria que você orasse comigo também. Peça por uma palavra hoje. Peça pelo agir do Espírito Santo hoje para a sua vida. Te dou graças, Senhor. Eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra. Eu confio que o Senhor vai me usar hoje aqui. Eu te dou graças por isso. Eu te dou graças pela unção que já está presente nesse lugar. Eu te dou graças, Pai, porque o Senhor vai falar conosco, vai falar no nosso coração, e nós vamos receber de Ti, e nós vamos receber de Ti nesse lugar. Agora, a minha oração é que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, que possa sair melhor, que possa sair abençoado, que possa sair cheio do Espírito Santo, que possa sair edificado por Sua palavra, que cada pessoa que está aqui hoje, Pai, possa receber algo da parte do Senhor. É a minha oração, que os olhos sejam abertos, iluminados, para poder ver e receber, entender a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, deixa eu perguntar algo para vocês. Vocês já ouviu alguém ou alguma mensagem, e você pode ter ouvido esse alguém algumas vezes, ou essa mensagem também algumas vezes, e depois chega um ponto que você para e pensa: eu não ouvi essa pessoa ou essa mensagem como eu deveria ouvir. Então eu vou ouvir de novo, e eu vou prestar uma atenção maior agora nessa pessoa ou nessa mensagem. Quem já se viu nesse lugar? Eu já me vi nesse lugar muitas vezes. Inclusive quando eu estava no Rema, tinha um professor que eu não estava muito dando crédito, dando valor, mas eu passei esse final de semana ouvindo esse professor, e eu tive aula com ele há 20 anos atrás, e hoje eu estava ouvindo e prestando mais atenção ainda nas palavras dele, e eu não dei tanta atenção na época, ou à época. Então eu falei isso para dizer para você o seguinte: sabe, muitos de vocês, a maioria de vocês, se não todos, já me ouviram alguma vez. Já me ouviu pregar, já me viu pregar. Mas eu queria pedir para você e convidar você a me ouvir hoje, e ouvir o que eu tenho para falar como se nunca tivesse ouvido. Por favor, eu quero pedir para você me ouvir hoje, e não importa o que eu vá falar, e não importa o que você vai ouvir hoje, mesmo que for algo que você está muito acostumado a ouvir. E deixa eu te falar, eu estava pensando sobre, sabe, pessoas que repetem muito as mesmas coisas. Você sabia que ministros, pregadores que repetem muito as mesmas coisas, é porque eles estão num lugar onde eles estão seguros e firmes com aquilo que eles estão falando.
Se você ouviu o apóstolo Bud Wright, ele ia sempre por o mesmo caminho. Até tentaram fazer com que Bud Wright pudesse ir para um outro caminho. Ele disse, eu fui ungido para cá, então eu não vou para o lado de lá. Então quando você percebe que uma pessoa se concentra muito numa coisa, você pode ficar irritado ou você pode pensar, Deus está agindo na vida dele. E eu preciso pegar algo daí. Então você tem esses dois pensamentos. Então, eu digo isso porque eu gostaria que você me ouvisse hoje, com o coração muito aberto, como talvez você não fez nunca. E não importa quanto tempo você me conheça, por quanto tempo você me ouve, eu quero que hoje seja como se fosse a primeira vez. Combinado? Quem topa fazer isso? Porque eu tenho certeza absoluta que alguma coisa vai pular para dentro de você hoje. E vai ser uma mudança, uma virada de chave para a sua vida hoje. Eu estou crendo nisso. Que vai ser uma mudança, uma virada de chave tão extraordinária. E você vai falar, eu já ouvi isso antes, mas parece que hoje tem algo diferente. Eu quero dizer para você que tem algo diferente. Aleluia. 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 Sabe, Deus fez algumas promessas. E Ele, fazendo essas promessas, até mesmo através de Jesus, Ele disse que algumas coisas iam acontecer. Jesus falou que algumas coisas iriam acontecer. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, eu quero começar daí. Lucas 24, 49. E se você não me entendia antes, não entendia o que eu pregava antes, por algum motivo, eu quero te dizer que os seus olhos vão ser abertos hoje para entender como nunca. E se você veio para um culto, para um mover do Espírito, você acertou o culto. Porque a glória vai cair nesse lugar. Hoje eu estou debaixo de uma unção do Espírito. Não que antes eu não estivesse, mas deixa eu te falar uma coisa. A unção está muito mais forte hoje. É interessante a questão da unção. Eu estava até agora mesmo sentindo uma unção, mas eu falei o que eu falei agora e a unção aumentou. É interessante como acontece. E é melhor eu não ficar falando muito para eu conseguir pregar. Vocês encontraram? Sim ou não? Ok. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe, esses discípulos que estavam ouvindo essas palavras de Jesus, eram os mesmos que tinham passado, ou estavam nesse período, tinham passado 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio com ele. Então vamos chamar de 3 anos e um pouquinho, eles estavam com Jesus. E Jesus disse para eles, eis que envio a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que, diga até que. Até aqui o quê? Até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Poder. Essa palavra poder é a palavra dunamis. E um dos significados para essa palavra é poder para realizar milagres. Então, Jesus estava dizendo, vamos colocar nessa linguagem, vocês vão receber poder para realizar milagres. Vocês vão, algumas pessoas ficaram empolgadas. Eu estou super empolgado por saber que ele enviou a promessa. E você sabe, ali era uma promessa, mas ela se cumpriu.
Ali era uma promessa, mas essa promessa se cumpriu. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de power. Poder. Aleluia. Então vamos lá em Atos capítulo 1, versículo 1 também. Atos 1, 1. Atos 1 diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Próximo. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Próximo. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso aqui foi depois da ressurreição. Depois dele ter ressuscitado, ele ainda apareceu e ficou com eles mais 40 dias. Próximo. E comendo com eles, depois de ressuscitado, sem sangue em seu corpo, porque ele já tinha derramado o seu sangue, ele ainda comeu com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do meu Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Qual promessa? Que vocês vão receber o quê? Poder. Então a promessa que vocês ouviram de mim, a promessa de meu Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Próximo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis dunamis. Mas vocês vão receber power. Mas recebereis poder para realizar milagres. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder. Sabe, na nossa geração, as pessoas às vezes elas são muito esquisitas. Jesus falou para eles: olha, espere a promessa se cumprir, fique em Jerusalém, né? Espere a promessa, fique em Jerusalém, porque a promessa vai se cumprir. E as pessoas dos nossos dias, elas dizem assim: ó, estou esperando a promessa em Jerusalém, viu? Não, mas você está aqui. Não, Jesus falou esperar em Jerusalém. Então eu estou aqui esperando em Jerusalém. Não, você não está esperando em Jerusalém, não. E essa promessa que você está esperando, ela já se cumpriu. Então a gente não pode ficar com esses negócios, sabe? É feio isso. Não interpretar a Bíblia direito também é feio. Precisa de interpretação bíblica e até do português também, não é? Eu vou para Jerusalém esperar e vai lá no quarto dele. O que você está fazendo no quarto? Estou em Jerusalém, Jesus falou. Não, essa promessa aí já se cumpriu. E qual é a promessa? Em Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousou uma sobre cada um deles. Próximo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, observe, Jesus falou que eles iam receber dunamis, poder para realizar
milagres. E parece que no cumprimento da promessa, o que vem são línguas como que de fogo, as quais pousou uma sobre cada um deles. E onde está o dunamis? Porque tudo que eu vejo são línguas como que de fogo. Isso faz-me entender que as línguas são o dunamis. Que é daí que vem o dunamis. Que é daí que vem o poder para realizar milagres. Que é daí que vem o power. Deixa eu te falar uma coisa. Eu cresci na igreja evangélica e você sabe disso já. Como eu disse para você me ouvir do zero, como se nunca tivesse me ouvido. Então eu cresci na igreja evangélica, eu me desviei como um adolescente e eu voltei ainda como adolescente, graças a Deus, porque eu fiquei pouquíssimo tempo desviado. E se eu não tivesse ficado, nada seria melhor ainda, porque eu não teria que tirar tanta bagunça da minha cabeça que se juntou através dos anos. Mas não se juntou apenas quando eu estava desviado, mas no conhecimento e entendimento que eu tinha antigo também teve muita coisa para ser tirada e ainda está sendo. Mas quando eu voltei para a igreja, eu aprendi algumas coisas muito boas relacionadas à palavra da fé através de um homem chamado Kenneth Hagin. E eu comecei a ler os livros desse homem, e eu fui muito abençoado. Em 1994 eu fui batizado no Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas. Então eu recebi a promessa. Aquela promessa que Jesus havia feito chegou para mim em 1994, assim que eu voltei para os caminhos do Senhor com apenas 16 anos de idade, mas teve um problema no meio do percurso, que quando eu tinha 16 anos de idade, Deus fez com que eu recebesse o Espírito Santo, e eu recebi, só que eu tinha, é como se eu tivesse a melhor máquina que pudesse existir no mundo. Agora eu tenho ela, mas eu não sei operar, não sei para que serve. Encostei lá na minha garagem, coloquei na minha garagem lá, não sabia para que servia aquela potência, aquele negócio poderoso. E eu coloquei ali no cantinho, cobri com um pano e ficou ali, porque eu não sabia para que servia. Então, em 1994 até o ano de 2005, aquela potência ficou guardada na minha garagem. Eu não sabia como usar, nem sabia que eu tinha que usar, e ficou ali encostada. Até que no ano de 2005 eu descobri que aquela coisa poderosa que estava lá na minha garagem, por assim dizer, você entende o que eu estou falando? Por assim dizer. Estava lá, agora eu tirei aquele pano, tirei o pó, eu disse, então eu tenho que usar isso? Então é aí que está o segredo. Eu tenho que usar essa coisa poderosa. Agora veja, eu sendo crente até o ano de 2005, era um estilo de vida, um tipo de vida, e era um tipo de vida sem poder. Diga, sem poder. Sem poder. Tem muita gente na igreja evangélica vivendo sem poder. Tendo a mesma coisa, mas não sabe para que serve, não sabe como utilizar, não leu o manual. Não conhece isso. Então encostou lá. E alguns nem receberam essa coisa poderosa. Eu estou chamando de coisa, porque eu não tenho outra palavra. Minha esposa falou assim, você fala muito a coisa. Mas eu estou tentando aqui, enquanto eu estou falando, achar outra palavra. Não achei. Vai ficar coisa hoje. E aí as pessoas têm aquela mesma poderosa coisa. Ficou do mesmo jeito. Vocês entendem? Senão eu não vou conseguir falar. E muitos deles nem receberam isso, porque eles nem sabem como receber, e nem sabem que pode receber, e nem sabem que eles não precisam se santificar para receber, que na verdade aquilo que eles vão receber é que vai ajudá-los a se santificar. Então, no ano de 2005, eu ouvi e comecei a despertar. Eu estava no segundo ano do Rema. Eu comecei a despertar para o assunto da oração em outras línguas. E eu fiquei pensando a respeito. Pensa comigo isso aqui, ó. Eu fiquei assim, ó. Rapaz, deve ter alguma coisa nessa questão, nesse assunto da oração em línguas. Deve ter alguma coisa. Não é possível.
E eu pensei comigo mesmo, eu vou me dedicar a estudar sobre esse tema, o orar em línguas. Quantos já se viu nesse lugar? Alguém aqui já se viu num lugar onde você pensou, eu preciso estudar sobre oração em línguas, porque tem algo aí. Foi assim que eu estava em 2005. Tem algo aí. Tem algo. E se tem algo, e esse algo provavelmente seja algo poderoso, eu vou descobrir. Então eu comecei a estudar o tema, mas não tinha muito material na época, não. Não tinha muito material, mas o que eu consegui, eu considerei. Eu peguei, eu li, e eu comecei a ouvir algumas pregações a respeito do assunto, e eu chorei ouvindo. Chorei ouvindo. Porque eu pensei, não é possível que eu vivi todos esses anos da minha vida. Até os 27 anos. Porque eu já estava com 27 anos no ano de 2005. Então, 16 eu voltei, 27 eu estou descobrindo algo sobre essa potência. Recebereis poder. Eu estou descobrindo com 27 anos, eu chorei, gente. Você não faz ideia, eu chorei. Não é possível que eu gastei todos esses anos, cara. Sabe, quando você faz força para ser um bom crente, você faz força para as coisas acontecer, você faz força para ter um emprego, você faz força para tantas coisas que eu fiz força, e na verdade você ficava só patinando, eu ficava só patinando assim, sabe? Eu não sei se você entende isso, patinar. E no ano de 2005, quando eu me deparei com essa questão e eu disse, eu vou me jogar nisso. A minha esposa é minha testemunha. Eu deitava naquela cama, cara. Colocava um fone de ouvido de um MP3. Colocava pregações ali. E eu ficava orando em línguas, sem emoções, sem sensações, acreditando que era a verdade. Deitava naquela cama. E ficava ali orando em línguas 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu não sei, muitas vezes eu passava várias e várias horas orando. E sabe, no final daquele dia, eu não tinha sentido nada, não. Não estava sentindo nada, não. No dia seguinte, eu estava me decidindo que eu ia fazer de novo, porque eu devia acreditar naquilo. Porque não é possível que esse ensino, se esse ensino for real, eu só vou descobrir praticando. Eu só vou descobrir praticando. Porque uma coisa é você ouvir, como eu ouvi naquela época, o Antônio Cirilo falar. É você ouvir, como eu ouvi naquela época, o David Robertson falar, o Kenneth Hagin falar. Outra coisa é você começar a ter as suas próprias experiências para saber que aquilo realmente funciona. Vocês estão comigo? De alguém comum para sobrenatural. Isso aqui é sobre mim. Porque dali em diante, daquele ponto em diante, de 2005 em diante, eu ia sair de um homem comum para um homem sobrenatural. E aí começou, ainda naquele ano, as coisas começaram a acontecer na minha vida, portas que estavam travadas destravaram, eu comecei a orar pelas pessoas, impondo as mãos para elas serem cheias do Espírito Santo, elas começaram a ser. As portas de oportunidades para eu poder também pregar começou a se abrir. Uma coisa aqui e outra ali começou a acontecer, e você sabe disso, quando começa a dar resultado, você olha para aquilo e fala, comecei a me animar. Porque a princípio eu comecei com a minha própria decisão, mas eu não tinha evidência nenhuma, eu não tinha prova nenhuma de que aquilo ia dar resultado. Mas Jesus falou, recebereis poder. E quando ele disse, recebereis poder, no cumprimento da promessa veio línguas como que de fogo, as quais pousou uma sobre cada um deles. Então, o poder está nas línguas, o poder está nas línguas, o poder está nas línguas. E você precisa descobrir que o poder está nas línguas. E quando você descobre que o poder está nas línguas, e você vai pegar as línguas e começar a utilizar, que é aquele negócio que está lá na sua garagem juntando pó, e você
você está lá com ele e pedindo, Deus me ajude, ele diz, eu coloquei algo dentro de você que você não tem noção do que é isso. Você não sabe o que é isso. Deus, eu estou aqui tendo dificuldade com meus filhos, dificuldade com a minha casa, o meu marido, isso e aquilo. Sabe, Deus está dizendo hoje para você, você não sabe o que eu coloquei dentro de você. Você não faz ideia do que eu dei para você. Você não sabe que isso vai mudar a sua história, a sua vida e daqueles que estão à sua volta. Oh! É por isso que eu disse para você me ouvir hoje como se não tivesse ouvido, que senão você ia ouvir e falar assim, de novo a mesma coisa, mas é a mesma coisa que mudou a minha vida e você precisa ouvir. É isso que revolucionou a minha história e eu quero colocar isso dentro de você hoje aqui. Você precisa acreditar em mim essa noite de uma vez por todas. Porque o Senhor não vai desistir. Porque o Senhor não vai desistir. Eu posso pregar coisas novas, coisas diferentes, mas o Senhor sempre volta e diz, não vai nessa, não vai nesse jogo, vai no caminho que eu sei, que eu conheço, que vai dar certo. Fala o que eu te ungi, te chamei para falar. Fala o que eu te dei para falar. Não inventa. Não inventa. Não tenta criar uma coisa nova. Eu não te chamei para uma coisa nova. Eu te chamei para edificar um povo e levar esse povo para um lugar onde você disse para mim que queria ir. E é o lugar do avivamento. Então não inventa história. Então não inventa moda, porque você sabe, o que eu fiz com a sua vida desde o ano de 2005. Então você precisa contar para as pessoas, mesmo que elas não queiram ouvir, é culpa delas, é problema delas. Mas você vai falar o que eu dei para você falar, até que você consiga levantar um povo que vai orar em outras línguas. E oh meu Deus do céu. Aí você pensa, eu sei, pastor, eu sei disso, mas me ajuda. Eu estou te ajudando. Mas recebereis power ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser a minha testemunha. Tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, em todo o confim da terra. Aleluia. Aleluia. Então, agora eu vou partir para um lado do ensino dessas coisas. Vamos lá. Em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Essa palavra mistérios, ela é o mesmo que segredos divinos. E deixa eu te dizer uma coisa. Em todas as guerras, um exército, ele tem segredos que ele não pode deixar o outro exército saber. Certo? Todas as guerras. Tem segredo. E eles têm até uma linguagem, muitas vezes, que eles criam para se comunicar. Porque eles não podem deixar que o outro exército interfira e entenda o plano. Quando a Bíblia fala que quem fala em outras línguas não fala a homens, senão diretamente a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala segredos divinos. E esses segredos divinos são para que o inimigo não saiba quais são os planos. É bem verdade que Deus não só tira o entendimento do inimigo, mas Ele tira o nosso próprio entendimento, porque Deus não quer que nós atrapalhemos o plano que Ele tem para a nossa vida. E quando nós estamos orando em outras línguas, nós dizemos, eu não entendo o que eu falo. Se você entender, provavelmente você vai estragar o plano. Provavelmente você vai querer antecipar o que não deveria ser antecipado.
Provavelmente muitas vezes você vai querer correr, porque você vai dizer, não, isso não. Mas saiba de uma coisa. Quando você fala em outras línguas, você está falando com Deus. Deus está ouvindo, está transmitindo uma mensagem poderosa para dentro de você. Agora veja, 1 Coríntios 14, 4 diz assim. 1 Coríntios 14, 4 diz assim. Você vai gostar disso. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Segura isso. A palavra edificar em português, que vem do latim, a edificar-te, ou cari, tem uma correspondência no grego bíblico, o koidomeu. Ambas carregam a ideia central de construir, tanto literalmente como figurativamente. Vamos analisar os dois aspectos, e um deles no dicionário de Webster. Eu procurei, eu quis saber o que o dicionário de Webster ia dizer a respeito, e eu achei algo interessante. Ele diz assim, a mesma palavra oikodomeu, a tradução é instruir e melhorar, especialmente no conhecimento moral e religioso. E também é elevar alguém. Tudo isso aqui é a palavra edificar. Quem ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Então, ele a si mesmo se edifica, ele está se melhorando, se construindo, ele está se elevando, certo? Vocês estão comigo? Então, o sentido de elevar é na elevação moral ou espiritual, certo? Vai segurando aí os termos. Também instruir, encorajar, fortalecer. Mas veja isso. Literalmente significa construir uma casa, mas é frequentemente usado de forma figurada para edificar espiritualmente. Exemplo, fortalecer a fé de alguém, promover o crescimento no corpo de Cristo, fortalecer ou construir o caráter. Então, aquele que fala em outras línguas, a si mesmo se constrói. A si mesmo se... É por isso que de 2005 para trás, eu me via e me sentia um crente fraco. De 2005 para frente, eu me vejo um gigante. Eu olho para o diabo, ele olha para mim, ele faz, eu faço, ele sai correndo. Você fica sem medo do diabo. Você olha para ele e diz, é você é só o diabo. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, você se fortalece a tal ponto... Sabe, não era para você estar no nível que você está se você estivesse orando em outras línguas. Não era para você estar no lugar... E cada vez que eu estudo mais um pouco sobre esse assunto, eu me arrependo do tempo que eu não orei. Eu estou falando sobre oração em línguas há 20 anos. Mas eu tenho olhado e pensado, cara, eu perdi muito tempo durante os 20 anos ainda. Desde que eu descobri. Eu perdi muito tempo. Eu orei mais do que muita gente. Mas mesmo assim, eu perdi muito tempo também. Porque eu também considero que já era para eu estar em outro nível do que eu estou hoje. E eu estou dizendo para você, não era para você estar no nível que você está. Não era para você estar no nível aonde você está. Se você leva a vida cristã a sério, se você quer experimentar os poderes do mundo vindouro, você precisa orar em outras línguas. Porque o orar em outras línguas é aquilo que Jesus disse para os discípulos, os apóstolos. Ei, preste atenção. Vão para Jerusalém e esperem a promessa se cumprir. A promessa que eu fiz, ela vai se cumprir. E aí vocês vão receber poder. Poder há de vir sobre vós. Vocês estão comigo? Poder não é para nenhum cristão levar uma vida comum. É para um cristão levar uma vida sobrenatural. Diga, é para eu levar
uma vida sobrenatural. Sobrenatural. Acima do natural. Como é isso, pastor? Pergunta. É ter milagres diariamente. Os milagres não acabam. Eles são hoje, eles são amanhã, eles são depois da manhã, eles são de novo, e sempre tem um novo milagre. Sempre tem uma nova experiência. Sempre, oh meu Deus do céu, Deus está querendo levar você para um novo nível, um estilo de vida do reino de Deus. Aleluia. É por isso que Judas, capítulo 1, versículo 20, diz: vós, porém, amados, diferente deles, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Como você vai se guardar no amor de Deus? Edificando-se a vós mesmos, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo. E uma das coisas que também acontece, e que também é o significado da palavra edificar, é se carregar como bateria. Há muitas baterias aqui que estão descarregadas e precisam começar a carregar. Muitas baterias, ouçam. Quando você ora em outras línguas, você se carrega. Você se constrói, você se energiza, você se fortalece, você se robustece e você sai de uma vida comum para uma vida extraordinária, sobrenatural. Sobrenatural, gente, sobrenatural. Aleluia. E como que é uma vida sobrenatural? Como que é se carregar? Como que é ficar cheio de poder? Você quer que eu dê um exemplo de como ficar cheio de poder? Eu vou dar hoje. Mas antes, eu ouvi o pastor Williams ontem nós fizemos sexta-feira nós fizemos uma gravação, um podcast, e o pastor Williams, ele falou sobre uma parte da Bíblia e contou uma coisa extraordinária, e eu quero compartilhar isso com vocês. Em Daniel capítulo 6, a partir do versículo 7, eu vou ler isso para vocês, e eu vou compartilhar o que ele compartilhou comigo. E diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme... Deixa eu só falar isso para vocês. Esse decreto que eles convenceram o rei a fazer era só por causa de Daniel. Era contra Daniel, certo? Lembre-se disso. Decreto. E faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias, gravem isso, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Próximo. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Próximo. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois... Olha para mim. O decreto era, e foi assinado pelo rei, que no espaço de 30 dias não se fizesse oração a qualquer Deus, a não ser o rei Dario. 30 dias. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu sei que você conhece a história, não é?
essa história. Ele foi jogado na cova dos leões, não é verdade? E Deus guardou ele lá, sim ou não? E depois essas pessoas que fizeram o rei fazer o decreto foram lançadas naquela cova, não é verdade? Mas observe uma coisa, vamos voltar um pouco. A vida é espiritual, certo, gente? Quem foi que convenceu esses prefeitos e governadores a fazer o tal decreto? O diabo. Por quê? Porque o diabo teme oração. Porque o diabo tem medo de oração. Então, em 30 dias que o diabo conseguisse fazer com que Daniel não orasse, o reino do diabo podia avançar, ou poderia avançar. E durante o processo de oração de Daniel, o diabo estava perdendo terreno, perdendo espaço, perdendo a guerra. Então o diabo pensou, temos que parar o homem da oração. Se pararmos o homem da oração, nós vamos conseguir avançar. Vocês estão comigo? Se conseguimos parar o homem da oração, paramos tudo. Se não conseguimos parar o homem da oração, não fizemos nada. Porque foi o que aconteceu, sim ou não? Agora ouça. Essa é a oração com entendimento que Daniel fazia. Deus deu, na nova aliança, depois de Cristo Jesus, um meio para uma oração que vai além daquele tipo de oração que Daniel fazia. Porque é uma oração dada por Deus, dirigida por Deus, as palavras são colocadas pelo próprio Deus e elas são faladas através de nós, palavras em línguas que são palavras que Deus deu para dar o tipo, fazer o tipo certo de oração. Se as orações de Daniel eram tão poderosas, imagine as orações que são dirigidas pelo próprio Espírito de Deus. Agora veja, desde que o Espírito Santo veio, foi derramado, e o dom do Espírito Santo foi derramado, e pessoas começaram a falar em línguas. Paulo disse em 1 Coríntios 14, 18, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Paulo orava em línguas e ele disse, eu fiz mais do que todos os apóstolos. O homem que orou mais do que todos, fez mais do que todos. Coincidência? Não. Ele orou mais do que todos em línguas, fez mais do que todos. Coincidência? Não. Vamos lá, vocês estão comigo? Estão acompanhando? Eu já vou demonstrar o poder. Eu sei que você gosta disso, eu vou demonstrar o poder já já. Mas me escuta antes. Porque o poder não veio sobre mim automaticamente. Eu gastei horas orando em outras línguas. Hoje eu falei em línguas por cerca de 8 horas. 8 horas falando em línguas. Me carregou de poder. A minha roupa está carregada de poder. Eu estou carregado de poder. Eu estou falando para você. Agora veja. O diabo sabe o que a oração faz e ele tentou interromper 30 dias de oração e não foi capaz. Porque Daniel continuou orando. O que você está fazendo? O que você vai fazer depois dessa noite? Daniel, contra decretos de ser lançado na cova dos leões, ele não admitiu parar de orar. O que está pressionando você para fazer você parar de orar? Se você não orar, a sua vida vai regredindo. Se você orar, você vai avançar cada vez mais. Agora veja, Deus nos deu algo, lembra que eu falei daquela coisa poderosa lá? Deus nos deu algo que é mais poderoso do que você orar com as suas próprias palavras. E quando você ora em outras línguas, você se constrói, você se fortalece, você se edifica, se carrega com uma bateria, você fica cheio do Espírito Santo. E você avança contra os planos do diabo. E Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Deus disse também, o Espírito semelhantemente nos ajuda. Assiste e ajuda em nossa fraqueza. Fraqueza é incapacidade de produzir resultados. Ele nos ajuda na nossa incapacidade de produzir resultados. Porque nós não sabemos orar como convém. Nós até sabemos orar, mas não como convém. Mas o Espírito, Ele mesmo intercede por nós, ou através de nós,
com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção ou a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E aí o próximo versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes as pessoas citam esse versículo e dizem: nós sabemos que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, você tem que ler em contexto. Se você estiver se entregando à oração em outras línguas, que foi os versículos anteriores, aí sim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então as coisas vão concorrer para o seu bem se você se entregar a essa oração que eu estou falando para você. O Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Vocês estão comigo? Vocês me ouviram hoje como se nunca tivesse ouvido? Vocês vão orar em outras línguas? Se eu conseguir, com a minha missão que Deus me deu, desde o ano de 2005, levar pessoas a orar em outras línguas, então eu atingi o objetivo. Porque o que está me fazendo ter sucesso, o que está me fazendo avançar, é o mesmo que vai fazer você avançar, se você quiser. Aleluia!